Bom dia, povo de Deus. Nesta manhã deste domingo, a mensagem do Senhor, ela se encontra em Romanos 1, capítulo 14. Lá Paulo, ele manda a carta, uma epístola lá para o povo de Roma. A justiça pela fé, o assunto desta epístola. Eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. É assim quanto está em mim. Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Irmãos, nesta manhã deste domingo, eu vou destacar três palavras que vou pregar nesta manhã. Eu sou devedor. É uma delas. E assim, quanto está em mim, estou pronto. Essa palavra pronto, e lá no 16, porque não me envergonho do Evangelho. Esses três assuntos que eu vou, através do Espírito Santo, que vou pregar nesta manhã para cada um que vai ouvir esse áudio. Aqui o apóstolo Paulo, ele declara, eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábio como ignorante. Do que nós podemos ser devedor? Devedor, vamos supor, você pegou um dinheiro emprestado, até que você não paga essa conta, você é um devedor. Aqui é um assunto material. Mas só que aqui o apóstolo Paulo, ele está falando em devedor, mas não é em coisa material. É na nossa vida espiritual. Do que nós podemos ser devedor na vida espiritual? Se nós não pregar o Evangelho, se nós não evangelizar, se nós não levar a palavra para o povo, não falar que nós se convertemos, não falar da nossa vida cristã, nós temos devedores. Porque ali a palavra nos diz tanto a grego como a bárbaros, como a sábio e aos ignorantes também, para o incrédulo, aquele que não quer ouvir a palavra. Então, nesta manhã, por que ter vergonha do Evangelho? Vergonha do Evangelho. Isso lembra quando Jesus falava, segundo a qualquer que dele próprio se envergonhar, daquele que se envergonhasse, ele diante do Pai também se envergonhava de quem tinha vergonha dele. O que é o Evangelho? O Evangelho é o centro, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo queria incentivar aquele povo romano a não permitirem que fossem inibidos de praticar a sua devoção e demonstrar o seu amor às Escrituras. Para os romanos, a morte de Jesus na cruz era um escândalo. Para eles não podiam
conceber que a ideia do Filho de Deus que morresse numa cruz, sem lutar, sem se defender, quando tinha todos os recursos para fazer. Então, os irmãos, aquele povo romano questionavam, porque achavam um escândalo a morte da cruz. Não aceitavam aquilo, mas tinham muito medo de serem questionados a respeito desta morte da cruz. Mas muitos cristãos, a recém-convertido, retiraram-se, deixando de anunciar aos gentios lá de Roma a respeito da morte do Filho de Deus Pai. Irmãos, fico analisando a hora que vinha me preparando nesta mensagem, lendo, refletindo, observando que no nosso dia a dia de hoje, o cristão não é diferente. Às vezes nós temos medo, também nos envergonha de professar a nossa fé, professar o Evangelho, porque às vezes algumas pessoas, as incrédulas, nos questionam a respeito de certas passagens bíblicas que podem parecer polêmicas. Então, irmãos, às vezes muitos irmãos se batizam, vão para a igreja, mas o vizinho não sabe que aquele irmão é cristão. Aonde trabalha, ele não revela que ele é cristão. Ele se envergonha do Evangelho. É cristão, mas só Deus sabe que ele é cristão. Porque o comportamento, às vezes, não é de cristão. Então, irmãos, vamos refletir bem nesta mensagem, que quando Paulo fala que é devedor, e quando Paulo fala, ali no 15, assim quanto está em mim, estou pronto para também anunciar o Evangelho. Então, se nós aceitamos andar no caminho do Senhor, se batizamos para fazer a obra, para fazer a vontade do Senhor, nós não podemos nos envergonhar de falar de Cristo, falar da salvação, falar de uma vida que Deus deu seu Filho único, Filho unigênito, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa iniquidade, as nossas fraquezas e as nossas transgressões. Mas eu e você, meu querido amado irmão, não podemos nos envergonhar do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para nos salvar. Então, irmão, nós não podemos nos envergonhar de falar de Cristo, falar da palavra, evangelizar. E o nosso testemunho, irmãos, do nosso dia a dia, também temos que confessar que sempre deve estar na nossa boca, em nossas ações, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, para eles verem, como diz a palavra, de quem serve e de quem não serve. O poder de pregar este Evangelho e anunciar para todo o povo, o mais poderoso de que qualquer outra coisa que neste mundo pode nos oferecer. O que esse mundo pode nos oferecer? Só coisas ruins. Então, irmãos, mas por isso, nós devemos, irmãos, cada um de nós, cristão, devemos professar com coragem para o mundo a nossa fé e também a nossa igreja, aonde que nós frequentamos,
Querido amado irmão, que você nunca tenha vergonha de falar para o povo, aonde que você andar, aonde que você, o que você estiver fazendo, que você é um cristão. Na faculdade, nos colégios, no trabalho, no nosso dia a dia, na sociedade, não devemos nos envergonhar. O Evangelho é assim. É o poder para mudar aquilo que está errado em nossos caminhos. Você vê que a palavra é forte, irmão. Para mudar o nosso comportamento, o que nós cometemos de errado, cuidar na nossa vida, mudar o nosso comportamento. Que nós sejamos o espelho para a sociedade. Que eles venham a ver a diferença. Como Paulo, ele foi perseguido. Paulo, ele pregava na prisão. Pregava doente. Foi perseguido. Mas ele pregava, ele entendeu do Evangelho. Ele entendeu a palavra do Senhor. Então nós também, irmãos, devemos entender e nos lembrar o nosso comportamento. Se a sua vida, irmão, já foi mudada, lembre-se de que assim como Paulo, eu e você, irmão, fomos chamados para anunciar esta boa notícia do Evangelho, que é o poder de Deus, para mudar a nossa vida, de toda a gente e de todos aqueles que nós conhecemos, aqueles que estão na nossa volta, aqueles que estão no nosso redor, mas falar da palavra do Senhor, falar do Evangelho, evangelizar, fazer como Paulo. Como Paulo, ele entendeu o plano da palavra. Nós também, irmãos, devemos entender que temos que ser obedientes, obedecer a palavra, obedecer o Evangelho. Irmãos, eu vou terminar esse áudio, irmãos, mas que esse áudio venha tocar no fundo do coração de cada um que vai ouvir e que venha refletir essa mensagem, para não ficar muito comprida, mas reflita no nosso dia a dia, no nosso comportamento, que nós nunca venhamos nos envergonhar de falar do amor de Cristo, o amor de Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu único filho único, para nos salvar, pagou um preço caro na cruz. Irmãos, vamos refletir nesta mensagem, vamos refletir neste momento desse ensinamento, que essa doutrina da palavra, que ela vem nos cobrando. Então vamos agradecer a Deus, neste momento santo e sagrado, que foi usado pelo poder do Espírito Santo, para trazer esta palavra para cada um de nós. É como a palavra nos diz que o povo lá fora está morrendo por falta de conhecimento da palavra, por falta de quem prega, porque às vezes nós temos vergonha de falar do Evangelho, não podemos nos envergonhar, temos que pregar a palavra, pregar, que o povo venha se arrepender dos pecados, nos arrepender das iniquidades, do que nós cometer de errado, ter uma vida cristã, uma vida sábia, uma vida perfeita nos caminhos do Senhor. Então vamos agradecer a Deus através da oração. Amado Deus, perdoe-me pela vergonha de testemunhar a minha fé em Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Faze-me entender que não é preciso ter vergonha, mas que eu venha me orgulhar, meu Deus Todo-Poderoso, de ser um cristão fiel e honesto. Que a Tua palavra, salvadora ao Pai Celestial, que chegue a todos os lugares, mediante ao meu testemunho em palavra e em ação no nosso dia a dia.
Pai Celestial, derrama da tua graça, derrama do teu poder, do teu Espírito Santo. Fortalece a nossa fé, nos reveste na tua graça, no poder do teu Espírito Santo. Que nós cristãos, ó grande Pai Celestial, nunca venha nos envergonhar a tua palavra, grande Deus. Pai Celestial, derrama do teu poder, derrama do teu Espírito Santo, nos fortalece através da tua palavra, grande Pai. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos pela tua honra e glória. Que assim seja e assim será. Amém, amém, Senhor Jesus.